Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Nesse vídeo vamos trabalhar um pouquinho com integrais de linha e vamos mostrar que uma integral de linha pode ser reduzida a uma soma de integrais simples. Bem, vamos começar com o conceito de campo vetorial. Não confundir campo vetorial com espaço vetorial. Espaço vetorial é uma estrutura algébrica, enquanto que campo vetorial é uma função. Um campo vetorial ele pode ser definido de forma geral como uma função de Rn em Rm, mas a gente só está interessado no caso bidimensional, a gente só está interessado no caso de um campo vetorial em R2. Então a gente pode definir um campo vetorial como sendo uma função f definida em um domínio ômega em R2, onde ômega é um subconjunto de R2. Um campo vetorial é uma função e nem toda função está definida em todo o espaço. Às vezes o domínio de uma função é apenas um subconjunto do espaço. Então, de forma geral, a gente define o domínio da função f como sendo um subconjunto ômega de R2. Mas em alguns casos específicos, o domínio da função f pode ser todo o espaço R2. Então vamos desenhar aqui o espaço R2, ou parte dele. Aqui nós temos a direção x e aqui a direção y. E nesse espaço R2 a gente tem um subconjunto ômega. E nesse subconjunto ômega, cada ponto desse subconjunto ômega estará associado a um vetor através de uma função vetorial que é chamada de campo vetorial. Então, a cada ponto de ômega estará definido um vetor que depende desse ponto, x, y, e ele vai ser um vetor que possui duas coordenadas ou duas componentes, a componente P que depende de x, y, e uma componente Q que depende também de x e y, ou seja, dos pontos que você está adotando. E de forma vetorial, nós vamos ter a função P de x, y na direção de x e Q de x, y na direção de y. P e Q são chamadas de funções componentes, porque são componentes de um vetor. Um campo vetorial é uma função que a cada ponto do domínio associa um vetor. E esse vetor, no caso de R2, tem duas componentes. Uma componente P que depende de x e y e uma componente Q que depende de x e y. Um exemplo de campo vetorial é esse campo vetorial definido de R2 em R2, ou seja, todo o espaço é o domínio dessa função, a qual a cada ponto de R2 define um vetor da forma 2x mais y na direção de x, mais x ao quadrado menos y ao quadrado na direção de y. Ou seja, a componente P do meu vetor vai ser 2x mais y, enquanto a componente Q do vetor será x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos pegar um ponto. Vamos pegar o ponto 2, 3. Aqui eu quero descobrir qual é o meu vetor f no ponto 2, 3. Então será 2 em x e 3 em y. Primeiro vamos calcular a componente P. A componente P vai ser 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então 7 na direção de x. A componente Q vai ser 2 ao quadrado, 4 menos 3 ao quadrado, 9. Então vai ser 4 menos 9, que vai dar menos 5.
menos 5 na direção de y. Então, desenhando o vetor, eu vou ter a componente em x igual a 7, de módulo 7. Vamos supor que isso daqui tenha módulo 7. E na direção de y, eu vou ter módulo 5, só que para baixo, porque o sinal é de menos. Então, vai ser menos 5. Então, isso daqui vai ser 7x. Isso daqui vai ser menos 5y. Menos 5 na direção de y. E o vetor f vai ser a soma vetorial dessas duas componentes. Então, vai ser a soma da minha componente p com a minha componente q, que vai resultar nesse vetor. Então, no ponto 2, 3, o meu campo vetorial define esse vetor f, de componentes 7 na direção de x e menos 5 na direção de y. Esse é o meu campo vetorial. Se eu pegar um outro ponto aqui qualquer, eu vou ter um outro vetor definido para esse ponto. Então, a cada ponto de R2, o campo vetorial define um vetor. Um exemplo mais fácil de campo vetorial seria o campo gravitacional. O campo gravitacional pode ser visto como um campo vetorial 0 menos g, onde a componente em x é 0 e a componente em y é menos g. Isso seria um campo vetorial constante, ou seja, a cada ponto do espaço você teria um vetor que apontaria para baixo e com módulo menos g. Bem, agora vamos definir outro conceito, que são as curvas em R2. As curvas também são funções. Uma curva é uma função gama que associa um ponto em intervalo I a um ponto em R2. No caso aqui eu estou pegando uma curva em R2, mas pode haver curvas em R3, R4 ou Rn. Mas o objetivo aqui é estudar uma curva em R2. Esse intervalo I, ele é um subconjunto da reta real. Novamente, uma função não precisa estar definida em todo o espaço. Ela pode estar definida em somente um subconjunto desse espaço, ou no caso da reta real, o intervalo dessa reta real. E essa função gama, a cada ponto t pertencente a esse intervalo I, vai me associar uma dupla coordenada no espaço R2, x de t e y de t. Ou seja, é uma função que pega um ponto t na reta real e leva a uma dupla coordenada em R2, x de t e y de t, onde x de t e y de t são componentes, são funções componentes dessa curva. Vamos visualizar isso aqui em gráfico. Aqui nós temos a reta real e aqui nós temos o plano cartesiano R2. Vamos pegar um subconjunto dessa reta real. Vamos pegar um intervalo I dessa reta real. A cada ponto desse intervalo I vai estar associado um ponto em R2. E a soma desses pontos vai resultar em uma curva. Então, nós temos aqui uma curva em R2, que eu vou chamar essa curva de gama. Então, a cada ponto de T, a cada ponto de I, eu vou ter um ponto dessa curva gama. Por exemplo, eu vou pegar aqui um ponto T1. Esse ponto T1 vai estar relacionado a um ponto gama de T1. Se eu pegar aqui um ponto T2, esse ponto T2 vai estar relacionado a um ponto gama de T2 na curva gama. Então, a cada ponto T pertencente a I, eu vou ter um ponto gama de T em R2, que no fim vai formar uma curva em R2.
E aqui eu posso notar as componentes dessa curva. Aqui eu vou ter a componente x de t1 e aqui a componente y de t1. Mesma coisa aqui para a gama de t2 ou para qualquer outro ponto dessa curva. Um exemplo de curva seria a circunferência. Essa curva que a gente chama de circunferência é uma função gama definida de um intervalo i em R2, a qual esse intervalo i vai de 0 a 2π. E gama é definido como cosseno de t, seno de t. X de t é igual a cosseno de t. E a minha componente y de t é igual a seno de t. Bem, no ponto t igual a 0, o cosseno de 0 é igual a 1 e o seno de 0 é igual a 0. Então nós vamos ter um ponto aqui. No ponto π, cosseno de π vai ser menos 1 e seno de π vai ser 0. Então esse ponto π vai estar ligado a esse ponto aqui na curva gama. Se eu pegar aqui um ponto intermediário, 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0, mas o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então esse ponto 3π sobre 2 vai estar associado a esse ponto aqui na curva gama. Então eu tenho uma curva gama de t que vale cosseno de t, seno de t. E a cada t pertencente a esse intervalo i, eu vou ter um ponto dessa curva. Por exemplo, um automóvel em movimento circular uniforme descreve exatamente essa curva, cosseno de t, seno de t, que é uma circunferência de raio 1 em R2. Mas tome cuidado, esse daqui não é o gráfico da função gama. Essa daqui é a chamada imagem da função gama. Essa aqui é a imagem de gama, não é o gráfico de gama. O intervalo i é o domínio da função gama. O conjunto R2 é o contradomínio da função gama. E essa circunferência é a imagem da função gama. Se você quiser o gráfico da função gama, vai ter que desenhar em 3D, em R3. Porque você tem aqui o plano cartesiano, que a gente desenhou aqui, x e y, e você vai ter um terceiro eixo, que é o eixo t. Então você vai ter um gráfico 3D para essa função. E como você pode ver aí na tela, o gráfico dessa função meio que forma um cilindro. Bem, então finalmente vamos entrar nas integrais de linha. Aqui nós temos um campo definido por duas componentes, P de xy e Q de xy, e nós temos uma curva gama, que a cada t associa um ponto x de t, y de t. Certo? Uma integral de linha é uma integral sobre essa curva gama do produto escalar do campo calculado sobre essa curva gama vezes gama linha de t dt. Essa é a definição de uma integral de linha para um campo f e uma curva gama. O que é gama linha? Gama linha é a derivada temporal da função gama, da curva gama. Então, gama linha de t vai ser igual a x linha de t e mais y linha de t. No caso aqui, o vetor gama linha de t. Lembrando que a derivada de uma função vetorial é a derivada de cada uma de suas componentes. Ou seja, se eu derivar gama, eu estou derivando a componente x e a componente y.
E no caso aqui eu estou pegando o vetor derivada, o vetor gama' de t. Bem, a derivada dessa curva em um ponto qualquer vai dar a reta tangente à curva nesse ponto. Concordam? Isso é a definição básica de derivada, é a reta tangente à curva. Então, o vetor derivada, o vetor gama' vai ser um vetor tangente a essa curva. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui dessa curva, o vetor gama' nesse ponto, o vetor gama' da curva nesse ponto, vai ser um vetor tangente. Se eu pegar um outro ponto, o vetor gama' nesse ponto vai ser um vetor tangente. Se eu pegar outro ponto, novamente o vetor gama' nesse ponto vai ser um vetor tangente. E em cada ponto, como essa curva está imersa em um campo vetorial, a cada ponto dessa curva eu vou ter também um vetor f. Então aqui eu vou ter um vetor f para esse ponto. Aqui eu vou ter um outro vetor f para esse ponto. Aqui um outro vetor f. Ou seja, para cada ponto dessa curva eu posso definir um vetor gama' e um vetor f. E quando eu tomo o produto escalar entre esse campo f e o gama' de t, eu estou procurando a projeção desse campo sobre a tangente dessa curva. Eu estou projetando esse campo sobre a tangente dessa curva. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo entre o f e o gama', aqui eu tenho outro ângulo entre o f e o gama', e eu estou procurando, e quando eu faço esse produto escalar, eu estou justamente pegando a projeção desse campo f sobre a tangente, sobre o vetor tangente a essa curva. Então, meio que quando eu estou integrando, fazendo uma integral de linha, eu estou integrando o campo sobre essa curva, sobre essa trajetória. Quando eu faço o produto escalar, eu forço o meu vetor f, o meu campo, a caminhar sobre essa curva. Então, eu poderia, por exemplo, integrar esse campo em todo o domínio. Porém, a integral de linha, ela força eu integrar esse campo somente nessa curva, nessa trajetória. E por isso é chamada de integral de linha, que às vezes também é chamada de integral de trajetória, porque ela integra um campo vetorial sobre uma trajetória, sobre uma curva. O que é x' de t? X' de t eu posso colocar como sendo dx dt. Isso na direção de x chapéu. O que é y' de t? Eu posso colocá-lo como dy dt na direção de y chapéu. Agora eu posso multiplicar ambos os lados por um dt. Eu posso multiplicar esse lado por um dt e esse lado aqui por um dt. Então eu tenho que gama' de t dt vai ser igual a dx dt em x chapéu mais dy dt em y chapéu. Isso vai resultar que gama' de t dt é igual a dx em x chapéu mais dy em y chapéu. Agora eu posso colocar essa igualdade aqui na minha integral e calcular o produto escalar. Então vamos calcular o produto escalar entre f e gama' de t. F é p de x y na direção de x chapéu mais q de x y na direção de y chapéu por produto escalar com o gama' de t dt. Só que o gama' de t dt é isso daqui. Então fica dx em x chapéu mais dy em y chapéu. Isso é um produto escalar, ou seja, x
chapéu com x chapéu dá 1 e x chapéu com y chapéu dá 0. Mesma coisa para y chapéu. Y chapéu com x chapéu dá 0, y chapéu com y chapéu dá 1. Então esse termo aqui dá simplesmente p de x, y dx. Esse termo com esse termo dá 0. Esse termo com esse termo dá 0. E esse termo com esse termo vai dar q de xy dy. Calculamos o produto escalar. Então a gente vai pegar o resultado desse produto escalar e agora jogar ali na integral de linha. Então a minha integral de linha na curva gama vai dar a integral de p de xy dx mais q de xy dy. Bem, regrinha de integração. A integral de uma soma é a soma das integrais. Então isso daqui vai resultar em integral de x1 até x2 de p de xy dx mais integral de y1 até y2 de q de x dy. Então a gente converteu uma integral de linha em uma soma de integrais simples. Uma integral na direção de x e uma integral na direção de y. E essa definição de integral de linha é muito importante, muito útil na física, porque o trabalho de uma força na física é definido como a integral de linha da força em uma curva, em um caminho. Então o trabalho que uma força de duas componentes realiza para levar um objeto do ponto A para o ponto B através de uma curva gama é a integral em gama de f por dl, ou seja, uma integral de linha. E note que dl pode ser visto como dl dt dt. dl é a minha curva L. Que no caso aqui eu chamei de gama, mas a gente pode colocar L aqui também. dl dt é como se fosse L' vezes dt. Então perceba que aqui eu tenho o mesmo caso anterior. Eu tenho um campo, uma força, um F, vezes L' dt, vezes a derivada de uma curva vezes dt. Então eu tenho o mesmo caso anterior, eu tenho uma integral de linha. E seguindo os passos que a gente fez até aqui, eu posso reduzir essa integral de linha a uma soma de integrais simples. Ou seja, o trabalho de uma força pode ser calculado como a integral da componente Fx da força em dx mais a integral da componente Fy da força em dy. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. Também curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.